Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Vamos acolher a palavra santa de Deus que nos é dirigida nesse dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 5, de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Mas não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, em resposta à oposição que os fariseus fazem à atitude de Jesus de curar num dia de sábado, Jesus responde que o Pai trabalha sempre, que ele também trabalha. E isso faz com que os ânimos se enfureçam cada vez mais, porque Jesus, acusado de violar o sábado, agora vai ser acusado de uma idolatria ou de uma heresia, né? Porque ele chamou Deus de Pai. É interessante, queridos irmãos e irmãs, como que as pessoas elas estão fechadas, né, para a proposta que Jesus vem apresentar. E são aqueles que se dizem religiosos, crentes, que fazem isto. Nós temos que ter um cuidado muito grande para não fechar o nosso coração para a ação de Deus em nossas vidas. Às vezes podemos criar uma imagem de Deus feita muito à nossa vontade, não à vontade dele. E por isso nos fechamos a uma imagem de Deus, a uma visão de Deus, que seja uma visão de Deus que seja inclusiva, amorosa, misericordiosa. Então, que nós compreendamos que este nosso Deus, que trabalha sempre, trabalha sobretudo para o bem, trabalha sobretudo para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus não, de forma alguma, não vai obedecer uma lei que esteja a serviço da morte. Ele está sempre a serviço da vida. E nós, seguidores dele, devemos estar também sempre a serviço da vida. Por isso a igreja, nós nos posicionamos contra todo tipo de morte, contra o aborto, contra a eutanásia, contra a pena de morte. Nos posicionamos contra tudo aquilo que quer justificar a morte como solução para algum problema. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu na cruz justamente para que nós não morrêssemos, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós não morrêssemos por violência ou que nós justifiquemos a morte como solução para alguma coisa. Ele deu a vida para matar a força da morte. Que nós continuemos no caminho com ele. Depois, o Evangelho que nós ouvimos, ele vai falar sempre assim dessa relação entre Jesus e o Pai. E isso quer chamar a atenção daqueles que estão ouvindo para a necessidade de compreender que o Deus que eles adoram agora se encarnou, está no meio de nós.
como Senhor das nossas vidas. Então que nós guardemos no coração esta relação íntima que existe entre o Pai e o Filho. É Deus no meio da gente. É Deus que faz comunhão entre si e comunhão conosco. Que a graça de Deus nos ajude a assumir cada vez mais o compromisso de estar abertos a este Deus comunhão que vem ao nosso encontro e que trabalha sempre para que o amor seja cada vez mais posto em prática e que a vida seja cada vez mais promovida. Nós vamos dar continuidade a essa reflexão sobre o sacramento da confissão. Lembrando que ontem chamava atenção para o exame de consciência, que deve ser uma oportunidade da gente ver na nossa relação com Deus tudo de bom que acontece e ver também os rompimentos, os pecados que aconteceram. E é importante a gente fazer memória, né, dessa relação, do que foi bom, até para ter forças para lutar contra aquilo que não é bom e que a gente deve superar, que a gente deve vencer. Depois, esse exame de consciência que deve ser feito sempre a partir da experiência do amor de Deus em nossas vidas. Então, o mandamento do amor proposto por Jesus deve iluminar o nosso exame de consciência e deve iluminar também o exame que nós fazemos a partir de todos os outros mandamentos, né, dos 10 mandamentos. É o amor que precisa nortear este nosso exame de consciência. O pecado maior é o pecado contra o amor, o pecado contra o amor que é vida, né? Então, que nós possamos analisar bem a nossa consciência a partir do mandamento novo do amor. E aí nós somos chamados a dar continuidade a essa reflexão, e eu gostaria de chamar a atenção para mais alguns elementos que a confissão comporta. Então, há um dado muito importante que a confissão comporta, é que para haver uma verdadeira confissão é preciso haver o arrependimento. Então a gente precisa estar arrependido do pecado que nós cometemos para a gente poder confessá-lo e este pecado ser perdoado. Porque Deus, Ele deseja, né, perdoar, nos acolher para perdoar, mas Ele precisa da nossa participação neste processo do perdão. E é justamente com o arrependimento que nós nos abrimos a esta ação amorosa de Deus que nos perdoa. Então, o pecado que será perdoado é o pecado do qual nós estamos arrependidos. Se a gente não estiver arrependido, não adianta nem confessar, né? Porque senão não vai haver perdão, se não houver da nossa parte uma abertura para receber esse perdão. E esta abertura é justamente o arrependimento. Então nós nos dirigimos ao sacerdote, né, e apresentamos a ele aquele pecado que cometemos e do qual nós estamos arrependidos. Depois, é importante que haja da nossa parte um desejo de não mais pecar, né? Preciso haver abertura da nossa parte. Eu ouvi aquilo que Jesus disse ontem, não voltes a pecar. Então, nós precisamos estar dispostos a viver na graça para receber de forma eficaz a absolvição que nos vem por meio do sacramento da confissão. E a confissão, ela é justamente essa experiência da misericórdia de Deus que abraça a cada um de nós, né? Na confissão, nós vamos sempre como réus, né? Como pecadores, e saímos de lá, se há arrependimento da nossa parte, nós saímos de lá sempre como homens e mulheres perdoados, revigorados pela força do amor. Na penitência, na hora que a gente vai fazer a nossa confissão, né, no sacramento da penitência, nós somos chamados então a viver a experiência de uma sinceridade grandiosa. É o nosso encontro com o Pai das Misericórdias. O presbítero que ali está é como um canal da graça. Age em persona Christi. Ele também é um pecador, mas naquela hora ele escuta e ele age com os ouvidos e com a ação do próprio Deus. Deus que escuta, Deus que acolhe, Deus que perdoa. Então, não tenhamos medo de ir à confissão. O confessor, na hora da confissão, ele é como aquele cano, aquela torneira que possibilita que a água da graça de Deus chegue até nós de uma forma sacramental, de uma forma eficaz, para lavar-nos com a sua graça. O Padre não é a graça, mas ele se faz canal desta graça. Lembrar também que os nossos pecados, eles estão confessados e colocados
dentro do segredo da confissão, né? Então ninguém precisa ter medo de se confessar, porque vai falar alguma coisa que depois o padre vai dizer para alguém. Não existe isto, né? O segredo da confissão é muito sério, e o padre que viola esse segredo, ele tem a punição de ser mesmo afastado da sua missão, afastado do seu serviço, porque o segredo da confissão é algo precioso para a igreja. Então, que nós nos disponhamos a estar com o Senhor na experiência da confissão. E é importante lembrar, né? Tem muitas pessoas que a confissão comunitária, aquela que você pensa no pecado, o padre da absolvição, né? Confissão comunitária, o direito canônico, né? A lei da igreja nos diz que ela só é válida em uma situação grave, um grave perigo, né? Não dá para confessar todo mundo, é um momento de guerra, então reúne-se as pessoas lá e faz. Então, essa prática ela não deve ser posta em prática. Confissão verdadeira é a confissão auricular, onde eu falo para o padre os meus pecados, ele vai me aconselhar, né? Dar a penitência e dar a absolvição. Que nós nos disponhamos a buscar este sacramento tão belo, tão cheio da graça para cada um de nós. E que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, um abraço forte. Fica com Deus.